Fala galerinha do nono ano, beleza? Galera, aqui é o Titi Everton, né? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente porque eu consegui quebrar o pedestalzinho que eu tinha feito para poder filmar, né? Eu colocar ele na minha frente ali e eu tá aparecendo nas explicações. A próxima aula já vai estar tudo arrumado. Então é o seguinte, não vou aparecer, vai aparecer só o conteúdo e eu vou explicando. É um conteúdo de revisão, né? Muita coisa que nós já vimos, vocês já viram isso no 7º ano, né? Vimos isso no ano passado, no 8º ano, e vamos ver agora, né, uma revisão no 9º ano para a gente dar a introdução aí de novos conteúdos, beleza? Então, o conteúdo que a gente vai começar é conjuntos numéricos, que isso daí é bem familiar para vocês, todo mundo já sabe, né? Fato é que vamos fazer uma revisão zona aqui rápida e vamos entrar no que interessa mesmo, que é o que eu preciso passar para vocês hoje, o que eu quero passar para vocês hoje é um trabalho sobre dízima periódica, certo? E a conversão dessa dízima periódica para frações geratrizes, certo? Então nós vamos estar relembrando algumas coisas e aprofundando isso daí. Então, existem dois grandes tipos de conjunto numérico. Eles são chamados de real e imaginário. Professor, mas você não colocou o imaginário ali, né? Por quê? Porque o imaginário é um conteúdo lá do ensino médio, vocês vão ver isso lá no final do 3º ano, na faculdade, e nós não vamos estar utilizando ele agora, né? Ele também é chamado de números complexos, né? E ele é mais complicado um pouquinho, o nome mesmo, né, já dá essa indicação para a gente. Então a gente vai fechar só nos números reais, vamos aprofundar mesmo nos números reais, porque é o que interessa para a gente agora. Então vamos lá. O conjunto dos números reais, ele é dividido em outros dois conjuntos, né? Os irracional e os racionais. Os irracionais é só o irracional, certo? Ah, o número é irracional? Beleza. Ele se subdivide em outros grupos? Não. O irracional é só irracional. Os racionais, eles vão se subdividir em outros dois grupos, que são os naturais e os inteiros, certo? E um detalhe dos números racionais, que a gente pode anotar, tá? Até eu coloquei como observação, todo número racional é aquele que pode ser escrito na forma de fração. Olá, racionais. Todo número que escreve em fração, certo? Deu para escrever no formato de fração, então esse número é racional. Não dá para escrever no formato de fração, esse número é irracional, correto? Vamos anotando essas teorias, pode pausar o vídeo agora, né? Anota isso daí, tira print da tela para poder estar estudando posteriormente. Quando eu falo de números racionais, tá vendo que eu coloquei ali só natural e inteiro. Você fala assim, professor, mas existe número decimal, existe número fracionário, certo? Tudo isso daí também entra nos números racionais. Por quê? Porque são números, né, escritos na forma de fração. É racional. Mas quando a gente vai buscar os conjuntos matemáticos mesmo, a gente vai trabalhar com natural e inteiro. Vamos definir então o que é número natural e número inteiro. Número natural são aqueles números que não têm vírgula e positivos. Aquela forma natural da gente contar. Vamos lembrar aí das brincadeiras de esconde-esconde? Né? Como que a gente conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, isso são números naturais. Números inteiros. Os números inteiros são os números que não contêm vírgula, certo? E eles podem ser tanto positivo quanto negativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6
é inteiro. Só que também menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante também são inteiros. Correto? Então, recapitulando. Natural, todo número sem vírgula e positivo. Inteiros, todos os números sem vírgula, positivo ou negativo. Beleza? Fração, né? Acredito que a gente não precisa lembrar muito, né? Porque todo mundo já está com isso aí na ponta da língua. Fração é quando eu tenho um número dividindo por outro. Ou seja, eu tenho ali um numerador dividindo por um denominador. Correto? Número dividido por outro. Fração. E os nossos números decimais. O que é o nosso número decimal? Todo aquele número que contém vírgula. Tem vírgula, ele é decimal. Correto? Agora, vamos entrar um pouquinho aí nos números decimais. Os números decimais, eles se dividem em dois tipos. Eles podem ser finitos e eles podem ser infinitos. Professor, o que seria isso? O nome já fala, né? Finito, tem fim. Infinito, não tem fim. Pensa aqui nesse número aqui, ó. Que número é esse? 0,5. O que mais que tem? Nada. Ele acaba aqui. 0,5. É um decimal finito, porque ele tem fim. Ele acaba aqui. Correto? Infinito. Número decimal infinito. Olha esse outro número aí, ó. 0,3333 e reticências. Esses 3 pontinhos quer dizer reticências. O que quer dizer esses 3 pontinhos? Que o número não acaba, que ele continua aqui, ó. Né? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ou seja, ele é infinito. Ok? Pensa comigo aqui, ó. Se eu estivesse fazendo uma divisão, eu teria aqui 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é 0,5. Ou seja, ó, uma fração que eu transformei em número decimal. Correto? E ele é finito. Esse outro aqui, ó, vamos imaginar a divisão assim, ó. 1 dividido por 3. 1 dividido por 3, 0,33333333 e não tem fim. Ele não acaba. Por isso que ele é infinito. São os dois tipos de número decimal que tem. Os finitos e os infinitos. Vamos relembrar aqui as conversões desses números, correto? Como que eu faço essas conversões? Simples, né? De fração para número decimal é só dividir, correto? Simplesmente é só dividir. E de decimal para fração? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar esse que é finito, beleza? Colocar a setinha aqui e vamos para o próximo lado do quadro. Ó, pense nesse que é infinito. Que é finito. Então, eu sei que de fração para decimal é só dividir. Olha o que eu tenho aqui, ó. 1 dividido por 2. Eu tenho que 1 não dá para dividir por 2. Então, eu vou colocar 0, colocar 0 ali no dividendo, certo? Então, 10 dividido por 2 é igual a 5, 0,5. Beleza? Fechou ali, né? E agora de decimal para fração? Vamos embora pegar esse mesmo número aqui, ó. De decimal para fração, eu tenho então o seguinte. O que eu preciso fazer? Eu vou colocar o número aqui, ó. E eu vou pegar todo o número sem a vírgula. Vai ser o meu numerador. 0,5 se torna 5, né? Porque 0,5 é isso daí. No meu denominador, número 1, seguido de 0. Que quantidade de 0 que eu coloco? A mesma quantidade de casas decimais, certo? A parte decimal é o número que está depois da vírgula. Se eu tenho um número, 0. Então, 5 sobre 10. Olha, professor, mas espera aí. Ali era 1 sobre 2. Aqui é 5 sobre 10. O que eu preciso fazer? Então, é só eu indo simplificando isso daqui, certo? Eu vou indo dividindo.
até eu ter uma fração irredutível. 5 dá para dividir por 5, não é? 5 dividido por 5 vai ser 1. Dividir o de cima por 5, o de baixo também por 5. Ó, por 5, para a gente não alterar o valor. 10 dividido por 5, 2. Aqui tem a minha fração irredutível, certo? Não dá para dividir mais, isso que quer dizer irredutível. E perceba que eu tenho, então, a mesma coisa. Tranquilo, não é? De decimal para fração, de fração para decimal. Beleza? Até aqui tranquilo? Se tiver alguma dúvida, anota essa dúvida e pergunte no período da aula, ok? Eu vou estar com a manhã toda à disposição de vocês. Agora vamos lá. E esse daqui que é o nosso número decimal infinito. Eu tenho aí 0,3333 e tem várias outras divisões que também vai dar assim, né? Decimais infinitos. Quando eu tenho esses decimais infinitos, isso é chamado de dízima, correto? Eu tenho uma dízima. Quando o meu número decimal não tem fim. E a minha dízima, ela se divide em duas. Elas podem ser dízima periódica e dízima não periódica. O que é isso? Dízima periódica é quando, na parte decimal, eu tenho uma organização, eu tenho uma sequência lógica. Por exemplo, 3, 3, 3, 3. Qual que é o próximo número aqui? Eu sei que é 3. Qual que é o próximo? 3. Por quê? Porque ele tem uma sequência lógica, correto? Então, isso é chamado de dízima periódica. Pessoal, abre um parênteses aí, deixa eu só lembrar um negócio aqui, ó. Os nossos números decimais, eles são compostos por duas partes. A parte inteira, que é o que está antes da vírgula, e a parte decimal, que é o que está depois da vírgula, certo? Anota isso daí que é importante também. A esquerda da vírgula é a nossa parte inteira. A direita da vírgula é a nossa parte decimal. E isso são os nossos números decimais, beleza? Fecha parênteses, fecha aspas, volta pra gente aqui. Então, esse número infinito, o decimal infinito, ele é chamado então de dízima, certo? No nosso exemplo aqui, uma dízima periódica, porque ela existe uma sequência lógica depois da vírgula. Eu posso dar outros exemplos aqui para vocês. Não necessariamente parecer só um número ali, ó. Eu posso colocar aqui, ó, 1,23, 23, 23 e assim por diante. Isso é uma dízima periódica. Por quê? Porque ela tem uma sequência lógica na sua parte decimal. Ó, eu sei qual que é o próximo número que vem aqui só por olhar essa sequência. Só por olhar essa lógica de números que aparece. Eu sei que ela vai vir aqui, ó. 23, 23, 23 e assim por diante. Beleza? Isso é dízima periódica. Agora vamos lá para a nossa dízima. Correto? A nossa dízima periódica, ela pode ser dividida em duas. Ela pode ser simples, ela pode ser composta. Qual que é a diferença delas, professor? Dízima periódica simples é quando na sua parte decimal eu tenho só a repetição da parte periódica, né? Podemos dizer assim, aquela parte que se repete, correto? Ó, observa aqui, ó, a simples, 0,333333. Eu só tenho a parte que se repete. Agora olha a composta. Eu tenho aqui 0,4333333. Ou seja, na composta existe um número, correto, que não faz parte do número que se repete. Ou seja, ele é diferente daquele número que se repete. Por isso que ele é chamado de dízima composta. E a gente pode chamar esse número aí de intruso, só para a gente entender melhor. Quando eu tenho um número intruso, quer dizer então que ela é composta. Quando eu não tenho um número intruso, quer dizer então que ela é simples. Correto? Agora, para gerar esse número aqui, certo?
que é um número decimal, ele saiu de uma fração. Transformei uma fração em um número decimal, saiu isso daqui, certo? Agora, para me transformar esse número decimal, essa dízima periódica, em fração, isso vai gerar para a gente uma fração geratriz, ou seja, a fração que gera uma dízima periódica. E esse é o conteúdo da próxima aula. Então se liga aí que na próxima aula, certo? No próximo vídeo, a gente vai aprender a transformando as nossas dízimas periódicas em frações geratrizes. Mas faz só mais uma anotação aí. Quando eu tenho uma dízima periódica, esse número que se repete, ó, 3, 3, 3, 3, vou colocar uma reticências aqui, para a gente saber que esse número continua, certo? Esse número que se repete, ele é chamado de período. Então aqui, ó, eu tenho período 3, correto? Período 3, porque é o 3 que se repete o tempo todo. Aqui, o nosso número intruso, ele é chamado de antiperíodo, correto? Porque é o número que vem antes do período. E em seguida aqui eu tenho o nosso período, que é o 3, é aquele número que se repete. Essa informação é muito importante para a gente estar trabalhando aí nas nossas frações geratrizes. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar simplesmente com a dízima periódica simples. Na próxima aula, nós passamos para a composta, correto? Então, vamos aprender a fazer essa transformação de dízima periódica simples em fração geratriz. Isso vocês vão acompanhar, então, no próximo vídeo, beleza? Galerinha, faz as anotações de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, né, senta o dedo no like aí, curte, né, se inscreva na página, porque sempre vai estar tendo um vídeo novo aí para vocês. Tava meio afastado, tava resolvendo os negócios, né, de férias também, curtindo o final de ano, né, esse recesso todo que teve aí, e agora voltamos aí firme e forte. Se tudo der certo, toda semana a gente vai estar postando um vídeo novo aí com alguma curiosidade, algum ensinamento da matemática. Beleza? Então, fiquem bem. Se liga aí que daqui a pouquinho tem outro vídeo. Boa atividade para vocês. Espero que isso daí ajude vocês em algum momento aí na sala de aula. Né? Um abraço do Titi Everton e tchau, obrigado!